Você sabe quais as ações que mais podem se beneficiar com a alta da Selic? Hoje a gente trouxe uma gestão experiente aqui no canal da Carteira Z para falar um pouco sobre isso. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. É um prazer ter você aqui conosco, a sua audiência. Hoje temos a grande satisfação de trazer Ciro da SFA. Nós já tivemos algumas lives aqui para entender um pouco sobre a gestão. Se você não viu, eu vou pedir para o Caio colocar aqui no canal. Mas, Ciro, queria te dar boa noite, né? Parabenizar pela performance do fundo aí. Já tem um histórico largo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso depois. Mas, primeiro, eu quero já pedir para você se apresentar rapidamente para as pessoas e falar um pouco sobre a SFA. Boa noite, Ciro. Boa noite, Rafael, tudo bom? Prazer falar com você de novo. Falando rapidamente sobre mim, enfim, já tenho quase 20 anos de mercado e desde 2013 fundei a SFA e venho fazendo gestão de fundos de ação, né? Então a gente é uma casa 100% especialista em renda variável, cabeça de bastante longo prazo e bem profundo. Então a gente gosta de estudar os negócios e as empresas assim bem profundamente, de uma forma bem qualitativa. Legal, Ciro, muito bom. A gente, na nossa live que a gente fez com você, bem longa, aí você explicou muito sobre o processo. Na Carteira Z a gente gosta de avaliar tanto a parte qualitativa quanto a quantitativa. As duas uníssonas aí, elas fazem com que a gente possa tomar boas escolhas em fundos de investimentos, que é a nossa métrica. E eu já queria que você falasse um pouco sobre os resultados do fundo. Se você me permite, eu vou até compartilhar uma tela para a gente entender o que a gente está falando e até talvez mostrar um pouco da carteira do fundo antes de a gente entrar nas ações que mais se beneficiam com a alta da Selic, que é a pauta do nosso vídeo de hoje. Então, eu coloquei aqui, Ciro, se a gente for pegar aqui, daqui está desde abril de 2016, né? Os últimos 5 anos, tá? A gente vê a performance do fundo nesse período aqui, que bateu aqui 203% a 121% do Ibovespa, uma diferença bem considerável, né, bem larga aí, abriu um alfa bem interessante. E aqui embaixo a gente olha um pouquinho a carteira do fundo, a gente vê, fizemos uma live aqui com você falando sobre a maior posição que é Sinqia do fundo, tecnologia. Vocês falaram muito bem sobre essa empresa, detalharam bem, foi bem agregador. Petrobras como segunda posição. Isso aqui é de novembro de 2020, é o que a CVM disponibiliza, a última atualização. Acredito que não tenha mudado tanto de novembro para agora, você pode falar um pouquinho depois. Então a gente tem Sinqia, Petrobras, Itaúsa, Gerdau, Hypera, Alpargatas, Porto Seguro, Itaú, Lojas Renner. Aqui a alocação que vai de 4%, as principais posições, né? Até 29%, que é Sinqia. Então, Ciro, fala um pouquinho do resultado, antes de entrar nas ações. Fala um pouquinho do resultado do fundo, desde que você faz gestão, como é que vocês estão? Boa, legal. A gente faz gestão já desse fundo já vai completar 9 anos já. Então, desde 2013, a gente tem um resultado, estou até com o número aqui para falar certinho, de junho de 2013 até abril de 2021, 288% contra 122% do Ibovespa, tá? Isso dá um retorno anualizado de mais ou menos uns 19% ao ano, quanto uns 10% da Bolsa, tá? Então, a gente conseguiu gerar de alfa durante esse período, Bolsa mais 10, tá? Durante aí 8 anos. Excelente, muito bom, diferença bem considerável mesmo. E agora vamos para o escopo do vídeo de falar das ações que mais podem se beneficiar com a alta da Selic. Provavelmente, eu tive uma ideia olhando a carteira de vocês aí, acho que eu já sei quais você vai falar, mas pode falar para a gente aí o que vocês estão acreditando aí. Não, legal, Rafael. Acho que assim, antes disso, vale até falar um pouquinho que, para a gente sempre olha o micro, né? Então, a gente gosta de teses que sejam idiosincráticas, ou seja, que elas dependem por si só delas mesmo. E aí, a partir daí, dentro de um cenário macro, obviamente, a gente acaba ajustando a gestão do portfólio, ou seja, aumentando um pouco, mas precisa ter uma tese por si só dentro das empresas, tá? Eu acho que assim, dentro da nossa carteira hoje, como você falou, não mudou tantas coisas, algumas coisas aumentaram. Dentro delas, a gente está com uma posição até maior hoje em Porto Seguro, tá? Que é uma empresa que, enfim, acaba se beneficiando bastante, né, do nível de juros que a gente tem no mercado. Então, eu vou contar um pouquinho de Porto Seguro e depois eu falo por que ela se beneficia, enfim, de uma Selic maior, né?
Então, a Porto Seguro ela é uma empresa de seguros, né? Todo mundo conhece ela como uma empresa de seguros de auto, tá? Ela é, enfim, a líder do setor de auto no Brasil, então ela tem, enfim, quase 30% de market share, só que ela é muito mais do que isso, né? Então, a Porto ela é líder do segmento de auto, mas ela tem diversos outros seguros. Então, ela tem seguro patrimonial, odonto, seguro vida. Então, ela tem diversos outros seguros. Ela é uma empresa que tem mais ou menos aí, quase 10 milhões de clientes, tá? Então, arredondando, ela tem 9 milhões de clientes, arredondando 10 milhões. E qual que é a tese dela? Essa é uma empresa que ela tem uma capacidade de cross-selling gigantesco, porque além dos seguros, ela tem toda uma parte de serviços. Então, ela tem o carro fácil, ela tem então você consegue alugar um carro, você não precisa comprar, quase como se fosse um aluguel de carro, você paga uma mensalidade e você tem um carro todo ano novo na sua garagem, tá? E tem diversos outros serviços, ou seja, o cara vai arrumar coisa na sua casa, que é bem legal. Além disso, ela tem toda uma parte de serviços financeiros. Então, ela tem o cartão, tá? Que é um super sucesso que ela fez lá atrás. Hoje tem mais ou menos 2,5 milhões de clientes. E como eu te falei, então, a Porto Total ela tem 9 milhões de clientes. E qual que é a ideia? Você aumentar o cross-sell. O nível de cross-sell da Porto Seguro, ele era muito baixo. Então, para você ter ideia, era por volta de 1,3. Cada cliente da Porto Seguro tinha menos de 2 produtos da Porto Seguro. Então, essa é a primeira vertical de crescimento, né? Aumentar o nível de cross-sell. Se você aumentar o nível de cross-sell de 1,3 para 2, para 3, já tem uma grande porrada, né? Você consegue gerar muito valor dessa forma. Como que você vai fazer isso? Primeiro, eles tiveram que baixar toda a base deles, clientes que era tudo separado, cada negócio era separado, eles juntaram tudo numa mesma base e através de tecnologia, eles vão começar a gerar leads para os corretores, né? Então a Porto tem uma base de corretores muito grande, e aí com isso ela vai conseguir aumentar o nível de cross-sell, que é super plausível, porque a marca Porto Seguro ela é extremamente forte, né? Ela passa uma segurança muito forte. Então todo mundo conhece Porto Seguro, né? Então ela tem um branding que gera muito valor. Segunda parte, a parte de serviços financeiros. Então, ela tem o cartão, ela tem uma carteira de crédito, né? Ela não tem só cartão, né? Através dessa carteira, ela faz um pouco de CDC, enfim, outros produtos, já de 10 bilhões. Isso ela já faz muito tempo. Então, ela tem um conhecimento de crédito muito alto e ela tem a capacidade de aumentar essa carteira de crédito por algumas vezes. Então, o Porto sempre subutilizou, ela tem muito excesso de capital, ela pode aumentar essa carteira de crédito, hoje tem mais ou menos 10 bilhões e tem crescido rápido nos últimos anos, ela pode ir para 20 bilhões, 30 bilhões, porque ela já faz isso há muito tempo. Então, isso daí tem um potencial de gerar valor muito grande. E a terceira vertical que a gente gosta de falar, que a gente tem, é a parte de seguro-saúde, tá? Então, a Porto hoje ela tem 200 mil vidas, tá? Ela transformou essa vertical numa vertical, tá? O seguro saúde, e ela quer fazer isso através de muito de telemedicina, né? Então ela não é que ela vai sair comprando a priori hospital, mas ela está desenvolvendo, ela tem até uma parceria com a Red Ventures para desenvolver uma plataforma de telemedicina para você poder crescer. Então ela sai de 200 mil vidas, ela poder ir para 1 milhão de vidas, tá? Além disso, ela está criando produtos, por exemplo, no auto, que é uma vertical que, enfim, existe alguns desafios, né, para frente, enfim, com carro autônomo, é um desafio. Ela está criando produtos onde o cliente ele pode comprar direto de forma online, tá? Então ela criou Porto Blue, ou seja, você consegue fazer toda a compra direto online. Então tem várias coisas verticais de crescimento uma estratégia bem traçada. A Porto é uma empresa que a gente já foi acionista lá atrás, tá? Durante muito tempo, a gente admira muito a empresa. Talvez seja uma empresa com uma das maiores culturas corporativas que a gente conhece, tá? Ela é muito legal, muito forte, as pessoas amam trabalhar lá, assim, vale a pena, a gente já teve a oportunidade de ir lá, assim, todo mundo tem uma admiração muito grande, principalmente pelo Jaime, que foi o fundador, né, da empresa. As pessoas, ele era tipo um rockstar da empresa, né, as pessoas adoravam tirar foto com ele, era muito legal, tá? E o Bruno, que, enfim, é o filho dele, assumiu a presidência do conselho e junto com o Roberto Santos, tá, que é o CEO, eles estão fazendo essa transformação digital na Porto Seguro, tá, que é super legal. E aí, beleza, então essa é a tese que a gente tem da empresa em si, né, a tese micro. E aí onde entra os juros, né? A Porto ela é uma seguradora, então como que ela ganha dinheiro, né? Então ela vai lá, ela pega você paga o seu seguro,
ela pega esse dinheiro de todo mundo e aplica. Então, as seguradoras elas têm uma receita financeira que é relevante no resultado dela. A carteira de investimentos da Porto é uma carteira de 14 bilhões de reais. Tá? Então, ela tem uma equipe lá que aplica dinheiro. Tá? Obviamente, eles tentam ganhar mais que o CDI, mas meio que a meta é o CDI. Então, se você tem uma Selic de 2%, ou de 4%, ou de 6%, imagine o impacto que você tem nessa carteira de investimento ao longo do tempo, tá? Então, ela tem essa linha de negócio que ela é diretamente afetada pelo nível de Selic, tá? Então, nos últimos anos, enfim, a Selic caiu bastante, ela impacta essa linha, obviamente a Porto, ela consegue compensar de outras formas, né? Ela consegue ter um nível de eficiência maior ao longo do tempo, e a própria equipe que faz gestão desse caixa todo, ela também aplica dinheiro de forma eficiente para ter resultados acima da Selic, do CDI, tá? Mas no frigir dos ovos uma Selic maior, você provavelmente vai ter um impacto grande nas empresas de seguro e, obviamente, na Porto Seguro, tá? Excelente, Ciro. Muito bem explicado, muito bem organizado os pensamentos. Deu para entender exatamente esse caixa de 14 bilhões aí aplicado com a Selic cada vez, mas imagina a Selic com 2 dígitos para cima. É óbvio que não deve chegar nisso de novo, mas realmente impacta de forma bem determinante aí. Você quer falar mais sobre alguma outra empresa? Acho que assim, acho que essa pergunta ela é boa e tem acho que algumas outras empresas que acabam impactando também o nível de Selic, né? Outra que é claramente impactada são os bancos, né? Sim. Então, os bancos eles têm algumas linhas de receita que são, enfim, também diretamente impactadas. A gente tem uma posição em Itaú, a gente já falou aqui em outras lives com vocês. A gente aumentou desde o ano passado a nossa posição, tem muito uma tese micro, né? Então a gente acha que provisões que foram feitas no passado, elas vão ser diminuídas ao longo do tempo, os bancos se provisionaram muito bem na crise do ano passado, crédito é cíclico, né? Então à medida que a economia vai recuperando, essas provisões vão caindo, tá? O Itaú, ele está passando por uma transformação digital fortíssima, inclusive agora na mão do novo CEO, que é o Milton Maluhy, a gente gosta bastante, a gente fez bastante pesquisa de mercado e a gente tem uma ótima impressão sobre ele. E a gente acha que, enfim, para você competir de fato nesse ambiente mais competitivo que os bancos estão inseridos, você precisa ter uma transformação digital, né? E a transformação digital, por que ela faz você estar mais forte nessa competição? Porque você consegue, enfim, atender seu cliente de uma forma melhor, né? Você consegue ter os produtos melhor para o seu cliente na hora que ele precisa. Você só consegue isso quando você está tudo integrado de forma digital, ou seja, você consegue fazer isso de uma forma muito mais assertiva, tá? E os bancos, por que eles também são impactados pela Selic? Tem uma linha do resultado do banco, né, que são as margens financeiras, que elas podem ser separadas em 3 verticais, né? Então tem a margem financeira de crédito, que é o que o banco ganha emprestando dinheiro. Tem a margem financeira com o mercado, que é o que os bancos ganham na tesouraria, tá? Por exemplo, o Itaú teve um super resultado de tesouraria agora nesse resultado divulgado do primeiro trimestre. E tem o que a gente gosta de chamar lá na CPA, que é o capital de giro, né? Que é o que o banco nem empregou para fazer crédito nem no mercado, tá? E esse capital ele é aplicado, enfim, em títulos, enfim, a juros de mercado, tá? Então também faz uma diferença muito grande se você tem um juros de 2, de 6 ou de 10, tá? Só para você ter uma ideia, essa linha já chegou a ser 2 bilhões por trimestre, 1,5 bilhão por trimestre, e estava rodando recentemente a 700, 800 milhões por trimestre. Então, a hora que você tem um juro subindo, essa linha é diretamente afetada, tá? Então, isso impacta, assim, na veia para os bancos, tá? Excelente, Ciro. Muito bom. Obrigado pelos esclarecimentos aí. A gente gosta muito de trazer gestores para levar essa educação financeira para as pessoas e para as pessoas também entenderem o que está por trás da cabeça deles, né? É muito raso se a gente fala que um fundo apenas rendeu 20% ao ano, 19% ao ano, alguma coisa assim. Mas quando o investidor entra na cabeça, como o gestor pensa sobre determinada empresa, determinado setor, traz um grau de aproximação maior e a educação financeira vem através disso. E no canal da Carteira Z a gente tem tentado fazer com muito ímpeto isso. Gestores qualificados que se provaram no tempo, né? Vocês têm uma gestão aí de 8 anos, é bem considerável isso, né? E, cara, quero agradecer, quero pedir para o pessoal curtir, compartilhar, comentar se teve alguma dúvida aqui embaixo desse vídeo. E é isso, Ciro. Muito obrigado.
Super obrigado, Rafael, e parabéns pelo trabalho, que é super legal mesmo. Obrigado, grande abraço, até mais.